Oi, galera, bem-vindos ao terceiro episódio do Educar e Empreender. Hoje nós vamos para o terceiro episódio com o tema Medos Comum do Professor que Quer Empreender. Gostaria de recapitular, sobre os dois primeiros episódios. Quem ainda não assistiu, por favor, volte e assista desde o início, porque existe uma sequência, e vai fazer todo sentido para vocês lá no final. O primeiro episódio, o tema foi da insegurança à ação, como eu comecei a empreender. Então, o objetivo do primeiro episódio foi falar um pouquinho de mim, para vocês me conhecerem, entenderem quando, onde, como começou essa vontade, o que eu fiz, O segundo episódio, o tema foi nicho. Como escolher onde para quem atuar. Então, nesse segundo episódio, eu expliquei um pouquinho da importância do professor escolher o nicho, Com que ele quer trabalhar, qual é esse público-alvo, qual é o produto, porque isso é muito importante e é o primeiro passo, tá? E hoje, no nosso terceiro episódio, com o tema Medos Comuns do Professor que Quer Empreender. Eu acho muito importante esse tema, porque é um assunto que alguns professores comentam comigo, Eu vejo muitos professores com desejo de empreender, porém até hoje eles não tomaram atitude. Por quê? Por causa do medo, E o medo às vezes ele realmente nos trava. Então hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre isso e dizer que o medo é super normal, ele faz parte, tá? Se alguém dizer, eu abri uma empresa, mas e eu não tive um pingo de medo, é mentira, Porque a insegurança, ela existe. Então, o medo, ele faz parte. Você só não pode deixar o medo te travar, te impedir de realizar um sonho, tá? Então, eu selecionei aqui alguns tópicos relacionados ao medo, e aí a gente vai conversar um pouquinho, tá? O primeiro medo é medo de não dar certo. Gente, normal. Mas eu tenho comigo uma frase, eu sempre pensei sobre isso, Se eu não tentar, eu não vou saber se vai dar certo. Eu só vou saber se eu tentar. Então, assim, tenho medo. Tá. Mas e se não der certo? Se não der certo, ok. Na prática ali, você vai saber, você vai conhecer o caminho certo, talvez vai precisar mudar algumas coisas. Então, assim, não sofra por antecedência, não já condene algo no futuro que nem aconteceu. Nós não podemos prever. Então, é muito válido a gente tentar, tá bom? Outro ponto, medo de não ser bom o suficiente. E às vezes a gente até se compara com outras pessoas. E eu até anotei aqui uma frase que eu achei muito importante também, que uma vez eu li, que diz assim: competência, ela se constrói em movimento, não antes de começar. Então, assim, gente, ninguém começa perfeito, 100%, acertando tudo. Ninguém. Não existe isso, tá? Então, assim, inicie sabendo que você vai errar. O erro, ele faz parte, tá? É super normal. E com o tempo, você vai ajustando. Então, assim, por mais que você possa ter uma teoria linda sobre o assunto que você vai trabalhar, mas a prática, ela vai te levar à reflexão, ela vai te levar a mudanças, e isso faz parte, tá? Na prática, você vai ver o que realmente está dando certo, o que não está dando certo, vamos mudar as estratégias, tudo isso faz parte, tá? Então, não se compare, ninguém é igual a ninguém, e o importante é você ter em sua mente, eu quero evoluir. E aí está tudo bem, está ótimo, porque esse é o ponto principal. É você entender que você pode evoluir. Você pode até não ser bom, mas você pode ser, tá? Outro ponto, medo de julgamento de colegas, principalmente na internet. Gente, a internet é um ponto assim bem complicado, Redes sociais, falando mais especificamente. Hoje nós vivemos em uma era da tecnologia, onde pessoas se escondem atrás de rede social
para dar palpite, para comentar, para julgar, sabe? Infelizmente vivemos neste mundo. E eu acho assim, é super válido a gente saber ouvir os outros, sabe? Mas também saber separar o que é uma crítica construtiva e o que é apenas uma crítica. E o conselho que eu dou para todos os empreendedores é: crítica construtiva, opa, pensa e veja o que você pode melhorar. Agora, aquela crítica ali só para te deixar mal, para te colocar para baixo, ignora. Mas tenha ciência que você vai receber julgamentos. Ah, porque a forma que você falou, a forma que você fez aquele vídeo, ah, aquilo ali tá feio, sempre vai ter. E se a gente deixar de viver ou deixar de colocar em prática os nossos sonhos com medo dos julgamentos, nós nunca vamos sair do lugar que estamos hoje. Tá? Então, não deixe as pessoas pararem os seus sonhos. Tá? Então, eu acho muito importante falar sobre isso. Que você fique ciente que vai ter. Não vou chegar aquilo e dizer que não, vai ser lindo. Não é. Uma hora ou outra você vai ouvir, mas você não pode deixar isso lhe desmotivar. Não pode. Medo, esse assunto é bem interessante. O medo de cobrar. Os professores perguntam muito sobre isso. Ah, mas eu não sei quanto cobrar. Uma dica que eu dou é: você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Tá? Faça uma pesquisa de mercado. Como? Uma dica. Ah, eu vou dar aula particular. Tá, pesquisa na internet. Alguns professores que já trabalham com isso. Finge que você é um cliente. Entre em contato e pede orçamento. Veja lá o valor, para você ficar ciente quantas pessoas estão atualmente cobrando. E uma dica também importante, você pode ser o professor com um currículo cheio, 50 cursos, mas não chegue com o carrão de cena. Suba degraus. Por quê? O teu objetivo no início é captação de aluno. Então você não pode chegar lá de carrão de cena e cobrando X. Tá? Comece um pouquinho abaixo. Foca em captar alunos. Depois que você divulgar o seu trabalho, que você ter ali os seus alunos, aí gradativamente você vai aumentando. Né? E outra coisa, aumentar não é só aumentar, não. O que você está oferecendo? E a qualidade do seu serviço? O que está melhorando? Né? Eu não posso também só querer cobrar e da minha parte tá sempre ali, ó, na mesma linha. Não pode. Tá? Então, o professor, a formação continuada, ela é importante, continue fazendo cursos. Quanto mais cursos você faz, pode ser pós, pode ser qualquer coisa, gente. Mostre para o seu cliente: olha, agora eu tenho essa certificação, olha, agora eu tenho essa. E aí o seu aluno vai dizer: olha, vale a pena. Entendeu? Você precisa também ser melhor, para você poder cobrar o melhor. Então, não tenha medo de cobrar. Eu lembro que quando eu comecei, eu estava cobrando, eu não tinha noção nenhuma, né? Quando eu comecei a dar aula particular, né, nem sobre o meu curso, eu cobrava X. E aí, uma vez, conversando com outra professora, ela estava cobrando já 3 vezes mais que eu. E aí ela falou: não, você já pode cobrar tanto. E eu tinha medo de cobrar. Dizer para os pais, tinha vergonha, dizer: meu Deus, mas tudo isso, não. Mas, gente, nós precisamos dar valor a nós. Entendeu? Nós precisamos enxergar o valor que o professor tem. Principalmente professor particular, professor que vai a domicílio. Entendeu? Nós precisamos mostrar para os pais que você atender uma criança na casa dele, com certeza é muito mais caro do que uma escola que ele paga, onde o filho está dentro de uma sala de aula com vários alunos. Tá? Então, não deixe de lado o seu valor. E aí, o próximo episódio, ele também está muito interessante, tá? Convido vocês a participarem também, venham assistir o próximo episódio. Ele é sobre... Eu quero te mostrar que você já tem em suas mãos um serviço ou um produto, só que você ainda não sabe.
Então, o quarto episódio ele vai ser muito interessante também, tá? Continue aqui com a gente que em breve vai sair esse quarto episódio, tá bom? Bye, bye!